Olá, amigos do JP Sem Fronteiras. Desta feita, estamos na cidade de São Paulo, a maior cidade do país, gravando aqui no Largo de São Bento. Esse é um ponto de grande circulação de pessoas. Nós estamos aqui bem pertinho do Vale do Anhangabaú, do Viaduto do Chá, da Avenida São João, Ipiranga, daqueles temas clássicos da cidade de São Paulo. Muito bem. Reza aquela metáfora dos três macacos, quem é que não conhece, né? Há a suspeita de que nós estamos vivendo novamente a metáfora dos macacos no Brasil. No tempo da ditadura, nós sabemos que os macacos não enxergavam, não ouviam e muito menos falavam. Veio então a redemocratização e devagarinho todos os macacos, cada um de nós, se pôs a falar. Parece, porém, que o país caiu no truque da democracia formal. Os eleitos batem no peito e ostentam sua diplomação como argumento suficiente para tocarem o barco do seu jeito. Desta forma, os macacos, que somos nós, podemos gritar à vontade, porque todos aqueles que mandam se fazem de surdos. Há muitos que se perguntam se não estamos vivendo um fascismo eleito. Dizem que a diferença é simples. No fascismo, os governantes não escutam porque o povo foi amordaçado. Na democracia de fachada, não escutam porque tapam os seus ouvidos. Ah, vai melhorar, vai piorar! Vai piorar! Porque vai piorar, pregador! Porque o homem não quer adorar a Deus! Porque vai piorar, pregador! Porque o homem tem prazer nas trevas! Nós estamos num lugar especialíssimo em São Paulo, o lugar chamado Pátio do Colégio, onde em 1554 os jesuítas Anchieta e Nóbrega deram início a uma cidade que eles seguramente jamais sonhariam que pudesse assumir toda a dimensão que tem hoje. Nós estamos pertinho aqui do Vale do Anhangabaú, numa cidade que é um caldeamento de gentes, de jeitos tão diferentes, tão regionais, que aqui se amalgamam, formando um só país, porque cada um desses jeitos é muito brasileiro. Com um papel político muito importante, a cidade de São Paulo, que segundo o tema do Billy Blanco, amanhece trabalhando, ela já assistiu manifestações gigantescas, como se deu na campanha das diretas já e no Fora Collor. As manifestações populares que se deram de norte a sul do país, tomando conta da nossa sociedade, da nossa atenção, surpreenderam o governo federal, no primeiro instante, e todas as demais instâncias de poder. De forma organizada, o povo tomou o mote do aumento da passagem dos ônibus, demonstrando a sua insatisfação. Mas a leitura era difícil, ninguém sabia exatamente o que pretendia o povo, onde as coisas poderiam chegar. A sensação que se teve é de que a rainha em Brasília estava nua, desinformada pela corte ou simplesmente arrogante, acreditando na propaganda do nunca neste país. No primeiro momento, a presidente Dilma elogiou o caráter pacífico das passeatas. Há quem acredite que ela deve ter se roído, justamente ela que não seguiu esta ortodoxia de elegância quando militava na clandestinidade armada. As pessoas podem mudar, mas a presidente nunca adotou o tom de Madalena arrependida. Seu comportamento, que alguns suspeitam que seja ou que tenha matiz autoritário, revive mais uma vez a famosa frase segundo a qual nada mais é conservador, não há nada mais conservador que um liberal no poder. Todos os governantes, então, ficaram a indagar-se qual a principal motivação popular.
O que eles deveriam atender para suprimir a grita nas ruas? O que incomoda tanto a todos que comandam? O povo nas ruas, por mais que os políticos façam força para sorrir, é uma bofetada em quem se julgava alinhadíssimo com a vontade popular. Enquanto as prefeituras de São Paulo e Rio de Janeiro, o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo e o Palácio do Planalto eram assediados pelos descontentes, reinou uma vez mais a perplexidade. Temerosa de colocar lenha na fogueira, pelo menos no primeiro momento, a grande imprensa manteve-se cautelosa e parte dela imediatamente passou a dar excessivo relevo ao vandalismo. Vem imprensa aqui! Nós estamos com máquina, velho! Abaixa! Abaixa! Puta! Trabalhando aqui, ô viado! Buscando aplacar os ânimos dos manifestantes, muito rapidamente o aumento das passagens foi cancelado, mandando para as cucuias todo o aspecto técnico que determina o valor da tarifa. Como voltar o valor das passagens, como aumentá-las depois de tal assodamento? Parece uma tarefa difícil, mas que foi cinicamente postergada. O povo agradeceu a migalha, mas não parou. Surpreendentemente, mostrou-se preocupado com temas maiores, como as decisões do STF e os gastos com a Copa do Mundo. Na verdade, o Brasil vem sendo humilhado pelas exigências da FIFA, que interferiu até na legislação sobre bebidas nos estádios. A população agora questiona as suas escolas, os seus hospitais. Cartazes nas ruas passaram, ironicamente, a exigir escolas e hospitais padrão FIFA. Aliás, numa das ruas do Brasil, uma moça empunhava um cartaz pleno de sabedoria. País desenvolvido não é onde pobre tem carro, é onde o rico usa o transporte público. Perplexo, o governo ficou se perguntando, mas afinal, o que deseja o povo? Será que o povo não deseja simplesmente justiça? Ora, o que deseja o povo? Continuavam se perguntando, se afinal já existem o Bolsa Escola, o Bolsa isto ou o Bolsa aquilo. Será que o brasileiro quer mais? O Bolsa Família é uma esmola. O Bolsa Família é assistencialismo. O Bolsa Família é demagogia. E vai por aí afora. Tem gente tão imbecil, tão ignorante, que ainda fala, o Bolsa Família é para deixar as pessoas preguiçosas, porque quem é Bolsa Família não quer mais trabalhar. A população está cansada de ouvir que o Brasil é o país do futuro, o Brasil é a potência que vai ser no futuro. A gente quer isso, a gente quer tocar nesse futuro, a gente quer ver esse futuro, a gente quer sentir isso tudo. Há 2 semanas do início da Copa do Mundo, aqui no Brasil, depois do trágico 1950, as pessoas continuam se perguntando. Aqui também, em plena 25 de março, Centro Comercial de São Paulo, famosa no Brasil inteiro, a pergunta continua, afinal de contas, o que deseja o povo? Por que está tão descontente? Ora, o povo elege e muda o comando do país, do estado, dos municípios. Mas o povo espera a coerência daqueles que um dia foram oposição. Porque a coerência, é fundamental e é sinônimo de confiabilidade. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento,
ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se distribui tanto ticket de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. Nós estamos aqui junto ao prédio da Associação Comercial de São Paulo e atrás de mim nós temos o impostômetro, que se tornou famoso no Brasil inteiro. Nós podemos ver a atualização, evidentemente que isso é uma estimativa, do quanto vai sendo recolhido a cada segundo de imposto nesse país. Será que o povo acredita que os recursos públicos com os quais ele contribui são bem aproveitados? Será que num país em que os cartões corporativos existem e são um pequeno escândalo não ainda esclarecido, será que as pessoas acreditam que o seu dinheiro é de fato bem aplicado? Pois bem, nós sabemos que quando estavam na oposição, os atuais governantes de Brasília, eles demonizavam os bancos e diziam que quando assumissem, ou se assumissem, fariam uma auditoria na nossa dívida externa. Essa auditoria, tanto quanto se sabe, nunca aconteceu. Por outro lado, parte dessa dívida externa foi convertida numa dívida interna gigantesca, se não impagável. Segundo Maria Lúcia Fatorelli, numa palestra que ela deu, ela que é coordenadora da Auditoria Cidadã, ela disse em 2012 o seguinte: quase a metade do orçamento federal do próximo ano, ou seja, o ano de 2013, exatos 42%, está destinada ao pagamento da dívida pública brasileira. Dos 2,14 trilhões de reais, 900 bilhões serão gastos com o pagamento de juros e amortizações da dívida pública, enquanto estão previstos, por exemplo, 71,7 bilhões para a educação, 87,7 bilhões para a saúde ou 5 bilhões para a reforma agrária. Isso significa dizer que nós gastamos com a dívida pública em torno de 10 vezes mais do que destinamos à saúde, em torno de 12 vezes mais que destinamos à educação. São números acachapantes e que, se puder, se o governo puder, que os conteste. E se não puder contestá-los, então existe algo de muito errado nesse país. Senhor presidente, ao final de 8 anos de seu mandato presidencial, o país se reencontrou. O Brasil hoje está feliz. E há muitas razões para isso, pois as conquistas obtidas em seu governo não têm precedentes em nossa história. Nesse período em que conseguimos um grande crescimento econômico, os benefícios gerados foram distribuídos por todas as classes sociais. Não só as empresas cresceram e se fortaleceram, mas também 30 milhões de brasileiros saíram do nível de pobreza e ascenderam à classe média. Ao lado de muitos outros aqui não mencionados, atestam a evolução que tivemos nesses últimos anos. Parece que a turma da banca anda satisfeita. Quem teria mudado? Lula ou os banqueiros? Como os bancos têm quebrado recordes de lucro, a resposta a essa pergunta talvez não seja muito difícil. Não é muito estranho que nada se escute a esse respeito? Se esta for a realidade amarga, correm os manifestos o risco de mirar no galo da politicagem, acertar na galinha da corrupção, mas deixar passar airosa as verdadeiras donas do galinheiro, algumas raposas felpudas do setor financeiro? 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, 8 anos de Lula, mais esses 3,5 do governo Dilma, foram quase 7,5 trilhões de reais. É a maior transferência de renda da história do capitalismo que um país já fez para o sistema financeiro. Agora, Luiz, por que isso não é, vamos dizer assim, quase que denunciado? O pessoal, o jornalismo desconhece isso? Não é que desconhece, eu não tenho medo de falar isso, é que a mídia toda está dominada pelo sistema financeiro, tudo está dominado pelo sistema financeiro. Então você pega a mídia, de cada 10 entrevistas que eles colocam nos jornais, tudo, só aparece economista-chefe do sistema financeiro. A gente não tem oportunidade de falar. Quando os artigos que a BIMAC fala, que toca no assunto de juros, ninguém publica. Então você quer ver o que é os juros? Isso é um dos maiores cânceres que nós temos no Brasil. São Paulo é uma síntese do Brasil. As suas ruas abrigam milhões que sonham e trabalham, como também desabrigam milhares que perderam a coragem pelo caminho.
O que farão os nossos governantes, além de convocarem a polícia de choque? E o povo, desiludido com a política, voltará a tapar os olhos, ouvidos e bocas? Será que é razoável gastar rios de dinheiro em segurança? Ou estará esgotado o modelo brasileiro de anestesia política? O desafio para o futuro está lançado, mas uma coisa é ver a realidade, outra bem mais distante é admitir os erros. E outra ainda, historicamente improvável, é abrir mão de privilégios para corrigir as injustiças. Nós sabemos que o discurso normal é a demonização dos políticos, mas será que eles estão isolados nesse mar de iniquidades? Ou há muita gente boa no estamento burocrático que goza de benefícios que todos nós, em geral, não gozamos? Por exemplo, você goza de auxílio funeral? Você, ao morrer, deixará a sua pensão integral para sua esposa ou a pensão será reduzida? Será que a população brasileira tem ideia realmente de todos os benefícios de que esse estamento burocrático goza? Será? Será que sabemos realmente para onde nós estamos indo? Porque ela está implantando uma ditadura no Brasil, então está sendo repassada para o mundo, e por isso que a gente é muito pobre, porque elas estão pegando os direitos que não estão sendo repassados para a população, a classe. O brasileiro vive um momento que parece que realmente acordou e está exigindo melhoria em todos os setores. Agora, acho também que acordou todo mundo junto, ninguém sabe como fazer, ninguém sabe por onde ir, só que está acordado e muitas opiniões soltas por aí, de repente um pega uma de um, pega do outro. Aí junto com os irmãos, quem presta atenção agora, ele tem a força. Aqui faz diferente! Vida no crime, se fizer maldade e proceder. Caminho prejudicado, não tem nada a perder. Vida injusta e curta, destino certo é a morte. Ou cadeira de roda, se ele tiver mutação. Vida no crime, se fizer maldade e proceder. Caminho... Enquanto nós fazíamos essas imagens, nós fomos advertidos por um vociferante pregador aqui da Praça da Sé. Será que essa advertência, além de servir para cada um de nós, também serve para aqueles que pilotam esta nau chamada Brasil, no comando de uma atávica injustiça? Fica bem que Deus me alta. Se você não despertar, o inferno te espera. Fica dando risada aí, viu? A coisa é séria, tá? Você não se esqueça, eu quero ver quem vai anular. Eu quero ver quem vai anular. Aí diz que é inferno. Você é o